ao pastor Fábio, nosso presidente, dizendo que eu ia subir para a igreja 7. Mas de repente me deu um negócio no coração, eu liguei para o pastor Fábio aqui e falei, não, eu vou cooperar com você hoje à noite. Glória a Deus, aleluia. E nem retornei para o pastor Fábio para dizer por que eu não ia subir para lá. Terça-feira fica sabendo o motivo. Deus sabe todas as coisas. Eu quero ler um versículo no livro de Apocalipse. Eu preguei essa mensagem domingo passado, lá na nossa sede, no Jardim Olímpico, e eu quero reprisá-la na noite de hoje, nessa congregação. Apocalipse, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 17, mas a ênfase vai ser o versículo de número 14. A visão dos glorificados. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 em diante. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 em diante. A visão dos glorificados. Eu estava falando ao pastor Fábio aqui que nesse bairro aqui eu conheço pastores, presbíteros que estão sem igreja, líder e jovem que trabalhou comigo, que eu admiro por demais, é muito ativa, que está afastada da igreja. Muita gente dá para buscar e trazer na casa de Deus. E eu aprendi uma coisa: na casa de Deus tem lugar para todo mundo trabalhar. É Deus, querido. Sem um precisar ter inveja do outro. É Deus. Tem lugar para todo mundo. É Jesus, querido. Capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi, eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, perante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Podes aceitar? Amém. Glória a Deus. O versículo 14 diz: Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A versão corrigida, ela diz de grande tribulação. A versão atualizada, ela já é mais enfática junto aos melhores manuscritos que dizem da grande tribulação.
Agora, é bom nós entendermos algo, porque escatologia é tratar acerca das últimas coisas. É onde nós estudamos sobre os acontecimentos finais. Em escatologia, a ordem dos acontecimentos é esta. Primeiro, processa-se o arrebatamento da igreja. Por falar em arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ele escreve dizendo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, que o representante legal de Cristo nesta terra é o Espírito Santo que está com a igreja. Entenda isso. O vigário de Cristo nesta terra é o Espírito Santo que está com a igreja. O vigário de Cristo não foi o Carol Wojtyla, chamado João Paulo II, não foi José Ratzinger, chamado Bento XVI, não é o Papa Francisco. O vigário de Cristo nesta terra é o Espírito Santo que está com a igreja. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ainda o detém, até que do meio seja tirado. Ou seja, no dia em que o Espírito Santo levar a igreja ao encontro do Senhor nas alturas, então na terra dar-se-á o período chamado de angústia de Jacó, ou período de grande tribulação, sendo 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de intensa tribulação. Compreenda que em escatologia a ordem dos acontecimentos é esta. Primeiro, processa-se o arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo serve para quê? Para que nós possamos receber a recompensa. Não é julgamento para condenação, em hipótese alguma. É julgamento para galardão, onde nós receberemos a nossa recompensa das mãos do Senhor Jesus Cristo, por meio da obra a qual realizamos nessa terra, através do corpo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, processa-se a bodas do Cordeiro. Entenda que a Bíblia, ela não é muito enfática em falar sobre as bodas do Cordeiro, porque é um ato nupcial. Então é algo muito íntimo e particular, somente entre o noivo e a noiva, que é a igreja. Em quarto lugar, na terra estará acontecendo o período chamado de angústia de Jacó, ou seja, a grande tribulação, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de intensa angústia, de intensa tribulação. Por isso que a Bíblia diz, quando houver dizer que a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Dentro da ordem dos acontecimentos, em quinto lugar, nós vemos também o Armagedon. O Armagedon, ele processa-se na última semana da grande tribulação, quando a besta e o falso profeta, com poderes de Satanás, investirá pesadamente para eliminar Israel do mapa terrestre. Quando Zacarias, capítulo 14, nos revela que Jesus Cristo, nesta hora, volta com a igreja, coloca o seu pé no Monte das Oliveiras, cria-se uma feira chamada Oitcite Miriam, ou conhecido também como Vale de Josafá, e além da proteção ainda para a nação hebreia, a nação judaica, a nação de Israel, acorrenta a besta e o falso profeta e lança-os automaticamente no lago de fogo e enxofre, o qual é
o inferno, literalmente dito, processando assim a sua inauguração. Em sexto lugar, nós vemos a manifestação de Jesus Cristo em glória, que é esta que eu acabei de dizer, quando Jesus volta com os seus santos. Em sétimo lugar, existe o julgamento das nações, quando estabelece na terra o julgamento da nação de Israel, o julgamento das demais nações, o julgamento das nações que pelejaram em favor de Israel. Em oitavo lugar, nós temos a prisão de Satanás. Em nono lugar, o milênio, que é um período de 1000 anos implantado nessa terra, quando Cristo faz convergir nele mesmo todas as coisas. Em décimo lugar, nós vemos a última revolta do diabo. Em 11º lugar, o julgamento de Satanás e suas hostes malignos. Em 12º lugar, o juízo final, chamado juízo do grande trono branco, que nada tem a ver com a igreja, porque a igreja já estará com Cristo em glória. Em 13º lugar, novo céu e nova terra e eternidade. Esta, me ouça, é a ordem dos acontecimentos dentro da esfera de escatologia. Já os 7 tipos de julgamentos estabelecidos na linha de escatologia é, primeiro, julgamento do pecado como julgamento da cruz. Há uma passagem aqui no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 32, que está escrito: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Observe, primeiro julgamento, julgamento do pecado, como julgamento da cruz. Nós, quando entregamos a vida para Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa alma, nós já passamos por esse julgamento, que é o julgamento da cruz, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele pegou o nosso pecado, Ele lançou no mar do esquecimento, e declara à luz da sua palavra: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Então, o primeiro julgamento é o julgamento do pecado, como o julgamento da cruz. A Bíblia, ela diz em Romanos capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo julgamento é o julgamento que o crente realiza. Que tipo de julgamento é esse? Aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, o evangelista João, ele diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Observe, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A palavra equidade na Bíblia, ela está escrita 476 vezes. Isso fala da justiça plena de Deus. Nessa tarde ainda conversava com um pastor, amigo meu, e eu dizia: é interessante a geometria bíblica e também a numerologia histórica. Você sabia que o mês de julho, eu falava com a minha esposa, missionária Deus Tete, o mês de julho, esse mês que nós estamos vivendo, ele tem 5 sexta-feiras, 5 sábados e 5 domingos. Isso só acontece de 825 anos. Só há 825 anos que cai 5 sexta-feira, 5 sábado e 5 domingo, dentro de um mês. Agora observe, a palavra equidade na Bíblia é 476 vezes, fala de justiça. E essa palavra realizada da justiça diz: não julguei segundo a aparência.
Não tem um ditado que diz: a aparência engana? Tem muita gente que se deixa levar pela aparência e julga segundo a aparência. E quando vai ver o outro lado da moeda, não é nada daquilo da qual ela pensava. É bem diferente do juízo que ela processou na primeira vez. E isso é um engano muito, muito grande. Então, sim, pela reta justiça. E a reta justiça é aquela que é estabelecida pela Bíblia. Então, julgamento que o crente realiza. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, que fala sobre a administração da ceia, o versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem, ser humano a si mesmo. Examine-se, auto-julgamento, é algo pessoal, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Primeiro, a análise introspectiva, a análise extrospectiva, a situação espiritual e a situação em que se encontra diante do Senhor. Observe, nós precisamos fazer esse tipo de análise na nossa vida. Quem éramos, quem somos e como estamos diante do Senhor. E só pela palavra de Deus é que podemos nos espelhar. Tiago, apóstolo, diz que a palavra de Deus é como um espelho. Quando nós nos colocamos diante do espelho, o espelho só transmite a nossa imagem. Não transmite a imagem de outrem. É a nossa imagem, porque cada um de nós individualmente que estamos diante do espelho. Terceiro julgamento é o tribunal de Cristo, que eu já falei. O quarto julgamento é o julgamento de Israel. O quinto julgamento é o julgamento das nações. O sexto é o julgamento dos anjos caídos. O sétimo é o julgamento do grande trono branco, que eu já falei, que nada tem a ver com a igreja. A escatologia, o texto, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, o tema do assunto é a grande tribulação. E dentro desse período introdutório, nós vemos a cena dos céus. E observe que João vê grande multidão diante do trono e do cordeiro, trajando vestidos brancos e empunhando palmas. Palmas aqui, no referido texto, é símbolo de vitória. Nós não precisamos ter medo de estudar o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Trata-se de revelação das coisas que eram, das coisas que são e das que hão de acontecer. Simplesmente isso. Então, em primeiro lugar, o que é a grande tribulação? É o período em que Deus exercerá o juízo sobre todos os habitantes da terra, predito no Antigo Testamento como o dia do Senhor. E no Antigo Testamento, Sofonias capítulo 1, versículo 14, e Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 14, fala sobre o dia do Senhor. Também conhecido como a angústia de Jacó, relatado em Jeremias 30, versículo de número 7. Também conhecido como a grande angústia, relatado em Daniel capítulo 12, versículo 1. E também conhecido como o dia da vingança, que está em Isaías 63, versículo de 1 a 4. Jesus Cristo disse que seria um período de grande aflição, como nunca houve, conforme nós temos aqui em Apocalipse 7,14. Respondi-lhe, meu Senhor, o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alvejar aqui é branquear. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 24, versículo de número 21, a seguinte citação: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais.
Entenda uma coisa, irmãos. A igreja, ela não está destinada para o período da grande tribulação, de maneira nenhuma. Nós passamos por momentos de tribulações, momentos de angústia, mas que nada tem a ver com o período da grande tribulação que passará aqueles que rejeitam a palavra da salvação. Entenda esta verdade. Tribulação é conhecida como uma peça cilíndrica do tamanho de um pé de carneiro, que é utilizada para separar o trigo da sua casca. O trigo é ensacado e é utilizado, a casca é amontoada e sobre ela ateada fogo. Então, a ação do tribulum na minha vida trata-se de uma vontade permissiva de Deus para me lapidar, que nada tem a ver com a grande tribulação. É o momento de angústia que eu e você vivemos no nosso dia a dia. João capítulo 16, versículo 33 fala sobre isso. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, angústias, dissabores, tristezas, tribulações. Porém, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É Deus permitindo que eu e você sejamos levados à oficina celestial. E na oficina de Deus existe esmeralda, existe plena, existe lixa. É Deus que vai trabalhar na nossa vida, arrancando da minha, da tua vida, tudo aquilo que não agrada dele, e trabalhando na minha vida e na sua vida, e nos moldando segundo o querer e a vontade dele, para sermos vasos melhores para a glória do nome dele. Mas que nada tem a ver com a grande tribulação. Se você está passando por um momento de angústia, de aflição e de tristeza, glorifique e adore o nome do Senhor, porque isso é passageiro. A minha morada e a tua morada, a Bíblia diz que ela é eterna por Cristo em glória. É isso que vale na minha vida e vale na sua vida também. Em segundo lugar, nós podemos observar quem são os salvos da grande tribulação. Os salvos da grande tribulação não são os salvos das tribulações ocorridas em todos os séculos. Não. Esses não passarão pela grande tribulação. Por quê? Porque já estarão com Cristo. Segundo lugar, são os que durante a grande tribulação não aceitaram adorar a besta e aceitaram o Evangelho eterno. Aonde está o Evangelho eterno? Está aqui em Apocalipse 14, versículo de número 6. Observe. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Entende? Durante o período da grande tribulação na terra, levantar-se-á 144 mil evangelizadores que evangelizarão com o evangelho do reino. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 14: e quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ali trata-se do fim da grande tribulação. Mais uma vez eu volto a reforçar para que você entenda que a igreja não estará passando por esse período. Por quê? Porque a igreja estará com Cristo na glória durante os 7 anos em que estiver acontecendo esse suplício na face da terra. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro estará com Cristo em glória. Eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. Nós não somos destinados para a ira, porque fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz que fomos comprados por preço de sangue. São os que estiverem cobertos com um manto de justiça, diz Isaías 61, versículo 10. Conforme Romanos capítulo 1, versículo 16 e Romanos 3, versículo 21.
conforme também Isaías 64, versículo 6. Em terceiro lugar, como sairão da grande tribulação? Deixa eu dizer, a Bíblia fala sobre a longanimidade de Deus. O que é a longanimidade? É ânimo longo. Observe. Quando você lê Salmo de número 85, verso de número 10, porque salmos não são capítulos, salmos são ordens numéricas, porque está dividido no Saltério 5 livros. Salmo de número 85, verso de número 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, porque humanamente falando nós mereceríamos, que seria a condenação. É onde ele revela a graça. Graça é chaves, é favor imerecido de Deus para conosco. É onde eu olho para mim e digo: eu não mereço, mas Deus olha para mim através do sangue de Jesus Cristo e diz: mas devido ao sacrifício de meu Filho Jesus Cristo, eu te justifiquei, te dignifiquei, te dei o nome, garanti a tua salvação e te tornei justo. Então entenda isso. Isso é a misericórdia de Deus revelada para a minha vida e revelada para a sua vida. Então, as minhas vestimentas estão lavadas no sangue do Cordeiro. As tuas vestimentas estão lavadas no sangue do Cordeiro. De que maneira? Observe, João o Batista estava batizando no Rio Jordão. Ele levanta os seus olhos e vem aquela pessoa amável caminhando ao seu encontro, e ele exclama no versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe, a leitura oficial falou sobre esses sacrifícios. Deus não quer mais sacrifício de bode, de touros, de carneiros, de cordeiros, porque agora ele tem o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entenda, o sacrifício perfeito ocorreu. A Bíblia diz, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entenda que a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 26, diz assim: tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Observe que a palavra, ela lava, mas o sangue de Jesus nos redime de toda a imoralidade, de todo o pecado. Irmã, irmão, vale a pena você adorar e exaltar o nome do Senhor, porque você foi lavado, você foi lavada, você foi purificada, você foi purificada, e você tem o nome escrito no livro da eternidade para todo sempre. E ninguém pode arrancar o seu nome de lá. A minha e a tua salvação está garantida, porque Jesus pagou o preço por minha alma e por tua alma. Vale a pena glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para toda a eternidade. Então entenda, irmão, lavando os seus vestidos no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7,14. A linha escarlate através da Bíblia começou lá no Éden, quando Deus fez as vestes de animais, as vestes de peles de animais inocentes. Quando Deus matou e tirou a pele dos animais e cobriu o homem e a mulher que havia transgredido a sua palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, passando pelos sacrifícios veterotestamentários até o de Jesus Cristo no Calvário. Ouça, os sacerdotes, eles faziam expiação pelos pecados da família.
Depois passou a fazer expiação pelo pecado da nação. Depois passou a fazer expiação pelas demais nações. Mas aí veio Jesus Cristo e fez a expiação por todo o planeta Terra, por todo ser humano vivente na face dessa terra. Houve perdão completo. Então, a obra do Calvário, irmão, evangelho sem cruz não é evangelho. Tem muita gente que quer ter um evangelho sem cruz. Observe. A cruz é importante na minha vida, a cruz é importante na tua vida, porque foi na cruz que Jesus nos libertou da lei, do pecado e do destinatário, que é a morte, nos dando salvação eterna. A cruz hoje é o símbolo do cristianismo. Entenda isso. Observe, em segundo lugar, purificação constante e eficaz. Eu já falei de 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão e coinonia uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ninguém pode me acusar, ninguém pode te acusar, ninguém pode nos acusar. Sabe por quê? Porque quem nos justifica é Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, diz o apóstolo Paulo. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na linguagem africana quer dizer Storé, Jesus, Tedaro, Keroba, Salam, Manama, não muda, nunca muda e nunca mudará. Operou no passado, opera no presente, é o mesmo eternamente. Então entenda que o sangue de Jesus Cristo nos lava, ele nos purifica. Aleluia! Paulo, apóstolo, Glória! eu já estou encerrando, em Efésios capítulo 6, Paulo, apóstolo, ele declara que o sangue de Jesus é que nos limpa, é que nos purifica, é que nos liberta completamente pelo poder da sua palavra. Por quê? É interessante essa colocação que o apóstolo Paulo ele faz aqui no capítulo 6. Observando o versículo 17, ele dá uma ordem: tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu já tenho o capacete da salvação. Por quê? Porque houve derramamento de sangue. E qual que é a espada do Espírito? É a palavra. É a palavra. Por isso que Jesus Cristo, ele disse lá em João 14, versículo 23: eu amo os que me amam. E os que me amam fazem o quê? Guardam a minha palavra. E meu Pai faz o quê? O amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Então, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a espada do Espírito viva e ativa. É interessante que Hebreus 4, versículo 12, diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes, e chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Interessante que, embora a Bíblia ela não nos revela, mas eu acredito piamente que o autor de Deus foi o apóstolo Paulo, embora estava anonimado, ninguém melhor do que Paulo para escrever. Algumas Bíblias, como do pastor Jimmy Swaggart, a Bíblia do expositor, já é bem enfática em dizer que foi Paulo. Capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe, irmãos, tem muitas pessoas que olham somente o estereotipo, mas não conseguem ver o coração. Julga pela aparência, mas só Deus olha lá dentro do coração. Deus falou para Samuel: não atente para a sua aparência, porque o homem só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus! Então entenda, irmão, que a santificação da alma e do espírito é importante.
Segundo o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: o mesmo Deus e Pai nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em último lugar, como não entrar na grande tribulação? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. O Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. O capítulo é de número 21. Algumas pessoas dizem Evangelho segundo São Lucas. Isso é uma citação católica e crente não usa essa citação. Crente não fala São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Crente fala Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, segundo o apóstolo Paulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como não entrar na grande tribulação? Primeiro, como escapar? Está aqui no versículo 34 ao versículo 36. Como escapar? A primeira ordem é acautelai-vos. Acautelai-vos está atrelado à vigilância. Vigilância. Por nós mesmos. Olha aí, cuidado pessoal. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Certa feita perguntaram para o doutor Abid Jabdeni: o homem morre por comer demais, por beber demais? Ele disse: não. O homem morre por preocupação excessiva. As coronárias não suportam. Pessoas que sofrem por antecedência. O problema está para vir lá, ele já está pensando no problema aqui, ao invés de colocar o problema na mão de Deus, descansar em Deus e deixar que Deus vai tratar daquela situação e não vai chegar até a sua pessoa. Mas há pessoas que sofrem por antecedência. Ao invés de colocar na mão de Deus e confiar em Deus, vamos colocar na mão de Deus e confiar em Deus. Segundo lugar, guardando o coração, que está no versículo 34. Terceiro lugar, vigiando, que está no versículo 26. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, muito menos para trás. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Há muitas pessoas que existem somente para tentar desmotivar-nos. Não vamos dar ouvido às pessoas que se levantam para tentar nos desmotivar. Vamos continuar olhando para a palavra de Deus e para o Deus dessa palavra e continuar firme na caminhada. Encerrando. É melhor não entrar na grande tribulação, porque muitos não sairão. E é verdade. Apocalipse capítulo 9, versículo 18, 19 e 20 fala sobre isso.